Fala pessoal, bem-vindos de volta aqui ao nosso canal, ao nosso Desafio das Súmulas. Esse vídeo aqui, súmula 99 sobre ação rescisória. A súmula fala assim, ação rescisória, deserção, prazo. Havendo recurso ordinário em sede de ação rescisória, o depósito recursal só é exigível quando for julgado procedente o pedido e imposta condenação em pecúnia, devendo este, o depósito recursal, ser efetuado no prazo recursal, no limite e nos termos da legislação vigente sob pena de deserção. Muito bem. Bom, o primeiro ponto aqui é o seguinte, é destacar que a súmula não está tratando do depósito prévio na ação rescisória, certo? Uma coisa é o depósito prévio na ação rescisória, que é aquele depósito que no processo do trabalho é de 20% sobre o valor da causa, bem previsto lá no artigo 836, parágrafo único da CLT. A súmula não fala disso, a súmula fala do depósito recursal, aquele depósito que vai ter que ser feito pela parte em caso de interposição de recurso. Notadamente aqui vai ser o recurso ordinário na ação rescisória. Tá? É essa situação tratada na súmula. E para compreender aqui o raciocínio aqui da súmula 99, tem que lembrar o seguinte, olha, na ação rescisória a gente vai ter duas espécies de juízo, duas etapas no julgamento da ação rescisória. A primeira etapa é a etapa que vai estar presente em toda e qualquer ação rescisória, que é o chamado juízo rescindente. Juízo rescindente. Toda e qualquer ação rescisória vai conter um pedido de juízo rescindente, que é justamente aquele pedido para desconstituir a coisa julgada que se formou anteriormente, porque tem algum dos vícios lá que autorizam a rescindibilidade da sentença, e aí se pede, portanto, a desconstituição desse julgado. Isso vai estar presente em toda e qualquer ação rescisória. Tá? E eu vou ter uma segunda etapa da rescisória, que é o juízo rescisório, o juízo rescisório, que significa aqui o rejulgamento da causa, portanto, aquela causa que já foi julgada, e ela vai ser rejulgada a partir da ação rescisória. O juízo rescindente, ele sempre vai ser uma etapa prévia, ele vai ser uma etapa preliminar, e você pode ter ou pode não ter, já vou explicar isso aqui melhor, a segunda etapa, que é o juízo rescisório. Quando que vai ocorrer o juízo rescisório? Ele vai ocorrer quando for julgada procedente, quando for julgado procedente o pedido rescindente, ou seja, a coisa julgada ela foi realmente desconstituída. E aí, de acordo com o tipo de situação, de acordo com a causa de rescindibilidade, a gente vai passar nessa situação para o juízo rescisório. Perceba o seguinte, se o juízo rescisório for julgado improcedente, aqui é claro que a gente não vai passar para a etapa seguinte, que é o juízo rescisório. Por que não? Porque se for julgado improcedente o juízo rescindente, isso quer dizer que a coisa julgada não foi desconstituída, ela foi mantida. E aí você não vai julgar de novo a causa, claro. Então essa é a explicação aqui. Então se for julgada procedente aqui a rescisória no pedido rescindente, a gente vai passar para o juízo rescisório, para o rejulgamento, quando? Quando for necessário, porque nem sempre vai ser necessário, nem sempre a situação de rescindibilidade vai autorizar um novo julgamento. Vamos pensar aqui uma situação de uma ação rescisória por violação da coisa julgada anterior. Isso pode acontecer. Ora, se eu estou ajuizando aqui uma rescisória e dizendo que o processo número 2, eu tinha um processo 1, eu tinha um processo número 2, e aí eu estou falando que a coisa julgada 1 já tinha se formado e o P2, processo 2, violou a coisa julgada do processo 1. É claro que nesse caso, logicamente, não vai haver espaço para o juízo rescisório. Por quê? Porque o objetivo aqui é desconstituir, é fazer com que não exista mais a decisão do P2. Se eu proferir uma nova decisão aqui no P2, essa decisão ela vai incorrer no mesmo vício, ela vai violar também a coisa julgada do P1, a coisa julgada anterior, percebe? Então, por isso que nem sempre, ainda que seja procedente o juízo rescindente, nem sempre a gente vai ter o juízo rescisório. Mas a gente vai ter situações, claro, em que a gente vai ter o juízo rescisório. Vamos pensar, por exemplo, agora uma rescisória por violação de norma jurídica. E aí, digamos que o tribunal conclua que houve essa violação e, portanto, desconstitua a coisa julgada. Nesse caso, o tribunal, numa etapa seguinte, no mesmo processo, no mesmo momento, o tribunal vai seguir em frente para poder fazer o juízo rescisório, ou seja, ele vai rejulgar a causa, de modo que não se viole aquela norma jurídica que foi violada pela coisa julgada, percebe? E aí, portanto, a súmula 99 esclarece com relação ao depósito recursal. A gente sabe que a ação rescisória é uma ação de competência originária de um tribunal.
né? Em geral, eu vou ter a competência de um TRT. Pode ser do TST também, né? Mas em geral vai ser do TRT. E aí, digamos que o TRT ele tenha julgado essa ação rescisória e ele tenha partido para o juízo rescisório. Ele desconstituiu a coisa julgada e partiu para rejulgar a causa. Então a súmula diz o seguinte: olha, vai caber aqui decisão do TRT em ação rescisória, por ser um processo de competência originária do TRT, vai caber um recurso ordinário na ação rescisória. E esse recurso ordinário na ação rescisória ele vai estar sujeito ao depósito recursal, né, como em qualquer recurso no processo do trabalho. Ele vai estar sujeito ao depósito recursal, né? Agora, o depósito recursal ele só vai ser devido se tiver havido aqui uma condenação, né? Mas não uma condenação qualquer, uma condenação em pecúnia, uma condenação em dinheiro, né? Ou seja, o tribunal julgou procedente o juízo rescindente, o tribunal avançou para o juízo rescisório e o tribunal julgou procedente o juízo rescisório também e estabeleceu uma condenação, né? Uma condenação que não tinha na coisa julgada anterior. E aí, nessa situação, portanto, em que há uma condenação em dinheiro no juízo rescisório, nessa situação e somente nela, é que vai ser devido o depósito recursal aqui no recurso ordinário. Tá? Felipe, isso quer dizer, então, que se a ação rescisória for julgada improcedente já no juízo rescindente, né? Então, portanto, o tribunal não desconstitui a coisa julgada. Uma das partes quer recorrer, tem que fazer depósito recursal? Não, não tem que fazer depósito recursal, né? Porque foi julgado improcedente. Não houve condenação em pecúnia, em dinheiro, na ação rescisória. Ah, Felipe, foi julgado procedente, mas é uma situação em que não tem o juízo rescisório, porque era violação de coisa julgada. Também, nesse caso, não vai ter depósito recursal aqui no recurso ordinário, né? Juízo rescisório foi julgado, por exemplo, aqui improcedente, né? Então, portanto, nesse caso, você não tem condenação em pecúnia, também não vai ser devido depósito recursal. Agora, na única situação em que o juízo rescindente é procedente, o juízo rescisório é procedente e estabelece uma condenação em dinheiro, em pecúnia, aí nesse caso sim, minha gente, vai ter que ter o depósito recursal na ação rescisória e esse depósito recursal, claro, ele vai ter que ser feito no prazo do recurso, né? Dentro do valor, né? As tabelas lá do depósito recursal, que são editadas anualmente e atualizadas anualmente pelo TST, né? E nos termos da legislação vigente, vai ter que fazer o depósito recursal sim, nesse recurso ordinário, nesse caso específico. Maravilha, minha gente? Bom, se você está até aqui comigo nesse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, né, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e colegas para que o nosso projeto do Desafio das Súmulas, em que todo dia eu coloco aqui uma súmula do TST analisada, estudada, pesquisada, aprofundada para vocês, que esse projeto possa continuar crescendo e se difundindo e ajudar mais pessoas, tá bom? Grande abraço, obrigado pelo apoio de sempre e até a próxima!